Bem, gente, então vamos dar início às nossas atividades. Esse é o seminário Os Meios de Comunicação na História Contemporânea da Amazônia Paraense. E ele é um fruto das atividades que o nosso grupo de estudos e pesquisa da Faculdade de História vem desenvolvendo desde o segundo semestre do ano passado. Nosso grupo não é ainda um grupo institucionalizado, né? Na verdade, ele se organizou em torno de um projeto meio vinculado à Propesp e da atuação de alguns bolsistas de fato e bolsistas voluntários que estão ligados ao projeto. Mas o nosso objetivo era amadurecer o trabalho em conjunto e institucionalizar um grupo de pesquisa na Faculdade de História, vinculado também ao programa de pós-graduação em História Social da Amazônia, que ajudasse a consolidar os estudos nesse campo que tratam da relação entre a cultura popular, os meios de comunicação, na história contemporânea da nossa região. Que geralmente, as pesquisas que tratam desse tema, geralmente elas ficam meio que, como poderia dizer, né, em segundo lugar, né, ocupa um lugar periférico em relação às linhas de pesquisa predominantes na nossa faculdade. E o objetivo, portanto, é consolidar, juntar, aproximar pessoas que pesquisam com essa temática, com temas ligados a esse campo maior, aproximar essas pesquisas e fazer essas pessoas dialogarem, não somente dentro da história, mas com os outros cursos da universidade, cujos pesquisadores têm afinidades temáticas. Então, a Faculdade de Comunicação, de Música, de Letras, de Antropologia, né, de Sociologia. Esse nosso seminário é um seminário interdisciplinar. Nós temos aqui pesquisadores. Os alunos são basicamente da Faculdade de História, mas temos pesquisadores de outras faculdades aqui que vão dialogar conosco. Então, o objetivo é justamente encontrar as pontes, os pontos de contato dessas pesquisas e contribuir para que os pesquisadores atuem mais em rede e menos isoladamente dentro dessa temática. Porque, no caso da história, uma coisa que chama muita atenção é que o estudo da relação entre a cultura popular urbana contemporânea e a relação que ela tem com o mercado e com os meios de comunicação é algo de pequeníssima escala, considerada como de pouca importância pela maior parte dos historiadores, né? São poucos os trabalhos ainda que tratam deste campo, porque há uma tendência de se trabalhar com a cultura ou do ponto de vista da grande arte ou como expressão folclórica, típica, popular, tradicional. E na sociedade contemporânea, a sociedade que nós vivemos, é inevitável pensar a relação dessas produções com o mercado e com os meios de comunicação. E o fato delas estarem ligadas ao mercado, aos meios de comunicação, não significa que elas são simplesmente um meio de alienação, ou de descaracterização, ou de falta de autenticidade, e assim por diante, né? Na verdade, o mercado, os meios de comunicação, são mediadores dessas produções culturais que ganham uma nova dimensão, dimensões variadas na nossa sociedade contemporânea. Então é justamente isso, é afinar o diálogo entre essas diversas experiências de pesquisa que nós buscamos com o seminário. E um dos resultados que nós pretendemos, em primeiro lugar, chamar pessoas para o nosso grupo, para engrossar, né, as fileiras de pesquisadores, de estudantes que compõem o nosso grupo de pesquisa, que deverá aí sim se formalizar, manter redes de contato com profissionais de outras faculdades, produzir um material audiovisual, por isso que nós temos essa câmera aqui na frente, para divulgar na internet as apresentações, as mesas redondas que vão aqui acontecer. Nós vamos gravar todas elas e vamos divulgar no blog do nosso evento. O blog é História Meios de Comunicação.blogspot.com. E no futuro pretendemos também reunir alguns dos trabalhos aqui apresentados na forma de papers,
para serem coligidos numa coletânea, publicados numa coletânea, se tudo der certo, no próximo semestre, no próximo ano. Eu agradeço muito aos organizadores dessa atividade, desse seminário, basicamente os integrantes do grupo Cultura, História e Meios de Comunicação, né? Então agradeço muito ao Elielton, que está aqui, a Caroline, Bianca, Sinara, Cleiton, Rebeca, o Fernando, que fez a arte para a gente. Cadê o Fernando? Está aqui. O Fernando, que fez a arte do nosso cartaz, do nosso folder. Na verdade, foram os esforços de cada um de nós aqui que, somados, permitiram que a gente realizasse esse evento e contássemos com essa participação de público. Eu quero agradecer também a presença, desde já, do professor Aldrin Figueiredo. Vou apresentá-lo. Muitos que estão aqui já o conhecem, mas nós temos também alunos de outra faculdade que talvez não tenham tanta informação sobre ele. Vou apresentá-lo aqui para nós começarmos com a nossa conferência de abertura. O professor Aldrin de Moura Figueiredo é professor da Faculdade de História e do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, pesquisador do Produtividade e Pesquisa do CNPq, né? E que tem uma longa trajetória de pesquisa no campo da cultura popular, da grande cultura intelectual, né? Trabalha também com história intelectual. Tem um trabalho que já de muito tempo, mas que foi publicado recentemente, sobre a encantaria e pagelança em Belém, no começo do século XX, e tem um trabalho um pouco mais próximo de nós, feito no doutorado, sobre os modernistas no Pará, um trabalho chamado Eternos Modernos. Mas o professor Aldrin é uma espécie de polígrafo moderno, né? Porque ele lida com vários campos, né? Mas campos que, de certa maneira, estão ligados ao seu núcleo de interesses, de pesquisa, que gira em torno da cultura popular, arte, cultura, arte, sociedade, assim por diante. E ele vai fazer aqui uma conferência de abertura que certamente vai tocar em pontos que estarão presentes em todas as outras mesas redondas do evento. Então ele vai aqui apresentar para a gente a conferência Formas de Ouvir, Ver e Sentir, Comunicação, Arte e Literatura no Pará, de 1921 a 1938. Vou sentar aqui para não atrapalhar aí a visão. Deixa eu levar isso para casa. Vê se tá bom. Tá ótimo. Tá? Tá. Bem, inicialmente eu quero agradecer ao Maurício, aos organizadores pelo convite. E eu ampliei aqui, vocês viram aí o recorte que o Maurício falou de 21 a 38, né? Eu vou fazer e fiquei pensando que olhando depois o programa do evento, então como muitas pessoas vão falar de música, não é? De rádio, não sei se televisão tem, mas assim, vocês vão ter a chance de discutir mais detalhadamente esses campos. Então eu resolvi puxar para o campo que realmente eu vou lidar com todas essas questões, mas eu vou puxar para o campo que eu estou estudando ultimamente, que são as artes visuais. Então a gente vai aqui falar muito mais do ver, né, da leitura visual, da comunicação visual, vamos dizer assim, para traduzir para o tema do evento, e vamos deixar os temas para as outras mesas, né? Eu vou pedir para tu passares aqui, que a gente então vocês não vão olhar para
para essas imagens, né, que é o que a gente vai... Eu não sei qual é o problema com a luz, porque, enfim, e se isso vai atrapalhar também a gravação, mas vamos lá, né? Pode passar logo a primeira imagem. E eu vou fazer uma leitura, porque eu fiz um texto muito apoiado, muito apoiado nessas imagens, e vou pedir que vocês centralizem um pouco isso, né? Como toda grande cidade, Belém tem uma espécie de emblema visual nas artes plásticas. A tela Fundação da cidade de Nossa Senhora de Belém do Pará é considerada desde sempre a obra-prima do acervo da Pinacoteca Municipal. Porém, a história desse objeto de arte, imerso em diferentes memórias, remonta a uma longa tradição da pintura histórica no Brasil das últimas décadas do século XIX. Naquele ano de 1908, que é a data dessa tela, a capital do Pará acompanhou o nascimento de um quadro feito para ficar na memória visual da cidade. O dia 17 de dezembro daquele ano, a data do aniversário de Antônio Lemos, o local era o suntuoso Teatro da Paz, a grande vitrine da civilização da borracha. O ato era o vernissage de um pintor ainda pouco conhecido, mesmo nas searas brasileiras, o Dr. Teodoro Braga. Naquela data, em meio a uma plateia de convidados ilustres, foi entronizada a tela Fundação de Belém, divulgada imediatamente, divulgada imediatamente na imprensa da época como a obra-prima de seu autor. O projeto, no entanto, remontava a 1889, quando De Angelis e Capranese, dois pintores italianos que eu vou falar mais daqui para frente, entregaram o painel Os Últimos Dias de Carlos Gomes, retratando a célebre morte do músico, ocorrida em Belém em 1896, sob um funeral heróico. As dimensões da tela fizeram crer ao intendente a necessidade de uma outra para ornamentar o salão do Conselho Municipal, com o feito rememorativo da fundação da cidade. O passo seguinte foi encontrar um artista idôneo para a feitura da obra e que ao mesmo tempo pudesse empreender uma arqueologia nos arquivos, a caça de documentos que ainda estavam à sombra dos compêndios de história. O encontro entre o intendente e o pintor ocorreu em 1906, quando o artista, retornando da França, começava a fazer sucesso com suas exposições no Rio, em Recife e depois em Belém, sua terra natal. Exatamente aí, o velho projeto toma corpo. E Teodoro Braga, agora sob o patrocínio de Antônio Lemos, viaja à Europa em busca dos documentos originais sobre o fato que seria narrado pelas tintas. Então aqui estamos tratando de uma versão visual da história de Belém, não é? Uma representação visual. Antes da escolha, o mecenas obviamente havia se certificado das origens intelectuais do pintor, que então contava com 36 anos, quando fez essa tela. Rapidamente o intendente percebeu o gosto do artista pela história, e mal sabia ele que naquela encomenda estava nascendo uma nova escrita da história emersa da pintura. Teodoro Braga conheceu o paisagismo pela mão de Jerônimo Telles Júnior, um pintor pernambucano muito influenciado pela pintura do século XVII, especialmente pela obra de Franz Post, um dos grandes artistas do período holandês no Brasil. É importante dizer que esse caso eu cito sempre. Eu tive a oportunidade ao longo de 15 anos, mais ou menos, estudando essa tela e esses temas. Muita gente já viu, muita gente já... E tive chance de mostrar essa tela para pessoas bastante, vamos dizer assim, influentes na historiografia contemporânea. E cada um teve uma leitura. Por exemplo, em 2004, quando Carlo Ginzburg esteve aqui,
eu levei para ver essa tela. E a primeira palavra que ele disse é uma tela holandesa. É uma tela holandesa, é um panorama holandês. Anos antes, assim, coisa de 2 ou 3 anos antes, o Serge Gruzinski, ao ver essa tela, outro historiador francês muito importante, né, que veio muito aqui, disse: é uma tela francesa, é uma tela Pompier, uma tela francesa. Quer dizer, ambos tinham razão e ambos viram a tela, então ver, não é, de diferentes maneiras. O Ginsburg viu a partir da leitura dele, da microhistória, da leitura italiana, que viu a tela como um panorama. É problema apagar um pouco a luz? Por conta da leitura, né? Então, você tem aqui um panorama. São 2 cenas que tem diferença de meses entre elas, não é? Ali a chegada dos portugueses e desse lado a construção do forte, e juntas ela compõe um panorama. Quer dizer, se você olhar essa tela, você não vai ver problemas de definição entre uma parte e outra, né? E o Sérgio, ao ver a tela, viu muito mais os detalhes representativos, quer dizer, a forma de pintar, a forma francesa de pintar. Mas o que o Ginsburg viu foi a leitura visual, o amplo panorama, como os pintores holandeses faziam. Que tal? Implica muito? Não dá para ver o senhor. Mas não, é mais importante a tela. Eu acho que é muito mais importante a tela. Então esse é um ponto que eu queria marcar presença. Eu vou pular uma série de elementos para tentar dizer que Teodoro Braga, ao pensar isso, ele fez uma verdadeira arqueologia na história. Fez pesquisas sobre quem eram esses índios. Eram os índios Tupinambá. Não havia notícias sobre eles. Os últimos Tupinambá que habitaram o Brasil, eles desapareceram no século XVIII. Então, não havia registro visual dos Tupinambá. Quem eram os Tupinambá que o Teodoro Braga foi escolher? Os índios Munduruku, os índios Apiacá. Ele começou a desenvolver pesquisas de pintura corporal para entender isso. E fez suas escolhas, né? Então, se a gente for comparar os desenhos, as pinturas, esses pequenos detalhes dos Tupinambá, nós não vamos ter tempo para fazer tudo isso aqui, mas eu já escrevi bastante sobre isso. Nós vamos ter aí os desenhos do Hércules Florence, do Barão Langsdorff, daquela exposição de Langsdorff, que o Teodoro Braga foi então pesquisar. Do lado daqui, imagens como pintores como Rembrandt, que pintou os arcabuzeiros de Amsterdã na Ronda Noturna, toda a armaria. Eu até ano passado tive a chance de ir na armeria espanhola, né, onde está o acervo da Real Armeria de Madrid, onde Teodoro Braga teve um século antes, e é onde ele fez um estudo detalhado sobre essas. Então, cada pequeno detalhe, cada árvore, isso aqui é uma arqueologia na botânica, né? Aí tem os mururés, a própria moldura dessa tela é bastante emblemática, porque são medalhões renascentistas misturados com folhas de aninga. Primeira vez que as palmas de açaí vão adornar uma pintura, né? Então lá em cima, ladeando o brasão da cidade de Belém, palmas de açaí. Então cada detalhe muito emblemático de uma postura que vai começar nas artes plásticas. O Teodoro Braga lança as raízes de um movimento que vai vicejar e que vai dar origem ao modernismo, que é o neo-marajoara, né? Que é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui. Então, de volta à Amazônia, sob a proteção de Antônio Lemos, e mais do que nunca impregnado pelo gosto do passado, devido às pesquisas, transformou a história em assunto de Estado e a pintura em tema de interesse popular. Essa é a tela mais vista em Belém. O MAB já fez inúmeros levantamentos. O número de pessoas que vão visitar a Pinacoteca Municipal, o próprio acervo, para ver somente esse quadro. No dia do aniversário das cidades, das escolas, do município, pesquisas, tudo em torno dessa tela. Então essa é a obra
vamos dizer assim, a obra-prima. Como cada museu tem a sua obra-prima, essa é a obra máxima do Museu de Arte de Belém. Então, com um díptico, quer dizer, dividido em duas partes, Teodoro Braga desenhou um panorama em duas cenas: a chegada dos portugueses e a construção do forte. É fundamental perceber o esforço de Teodoro Braga em sua tentativa de construir uma nova versão desse acontecimento fundador, com um acalorado debate entre eminentes historiadores. Vários historiadores se posicionaram quando viram essa tela. Domingos Antônio Raiol, que estava vivo, morreu em 1916, se eu não me engano. Arthur Viana, escreveram nos jornais muitos textos criticando enormemente essa tela, por um detalhe: o forte, que originalmente foi construído em paliçada, em madeira, o Teodoro Braga construiu em pedra, a pedido do seu mecenas Antônio Lemos. Belém não podia ter nascido de uma forma tão simples, né, numa manjedoura. Então, a tela que construiu a imagem de um pintor, destruiu a imagem de um historiador. É algo assim. Então, o ver, o escrever, são pontos bastante duros, bastante complexos nessa obra. Vamos passar outra. A paisagem e a história narradas por Teodoro Braga são acompanhadas de congêneres de menor formato. Então, aqui nós estamos vendo uma obra de Oscar Pereira da Silva, um pintor paulista, que em 1900 começou a desenhar uma outra obra, que é a Fundação de São Paulo. Essa obra é uma obra desconhecida. Eu acho que o próprio povo de São Paulo não sabe que o estudo originário da obra, que está lá no Museu Paulista, está aqui no MAB. Foi comprado pelo Antônio Lemos na exposição que o Oscar Pereira da Silva fez em 1909 aqui. A tela que está em São Paulo data de 1909. Então, essa tela muito provavelmente foi pintada em 1907 ou 1908 e exposta aqui nos princípios de 1909. E aqui o detalhe, não é? Nós não vamos discutir muitos elementos, mas a figura dos índios, não é, que foi um elemento muito importante para essa pintura, fora da cena central, ouvindo Nóbrega, ouvindo Anchieta na tela. Então eles são como que um desenho, como uma moldura da história, né? Eles estão fora da história, naquela interpretação do romantismo do século XIX, principalmente da historiografia romântica do século XIX. Lembram de Van Hagen, né? Que dizia que o índio era a infância do civilizado, estava para a história, o índio estava para a etnologia, que era na verdade para a etnografia. Índio era a etnografia. Então eram esses elementos. E aqui você tem todo uma imagem muito precisa desse posicionamento, desse espaço destinado ao índio. Então essa é a Fundação de São Paulo. Paisagem, história, cidade e religião. Temas entrecruzados ecoariam em outras obras, como a Catedral de Belém, de 1905, do fluminense Antônio Parreiras, obra integrante da coleção encomendada pelo intendente Antônio Lemos. Esta tela retrata a grande Catedral da Sé logo após as reformas feitas no final do século por Dom Antônio de Macedo Costa. O desenho da catedral não tem paralelo no Império Luso, não é? Devido ao traço de Antônio Landi, arquiteto régio de Dom José I, que expressa as marcas da arquitetura italiana com forte influência da tradição dos Bibbiena, da Academia Clementina de Bolonha. Em 1905, Parreiras realizou essa tela valorizando a arborização da Praça Dom Frei Caetano Brandão, à época com mangueiras novas. Um feixe de luz atravessa a tela entre o arvoredo e por detrás um céu sem nuvens reforça mais uma impressão pouco usual dos pintores locais, tão aficionados com a experiência climatológica da paisagem. Quer dizer, essa imagem tem um duplo aspecto. Primeiro, essas mangueiras, ela foi,
nós vamos ver uma outra imagem, né, mangueiras com folhas muito verdes, o que denuncia que o pintor não conhecia muito o que estava pintando. Então, a mangueira, quando tem folhas novas, as folhas são marrons, né, quando a mangueira troca de folhagem. E esse céu, que não tem nada de representativo para Belém. O céu é sempre mais carregado, e nessa época os pintores estavam muito mais interessados. O pintor se voltou para uma interpretação. Esse feixe de luz que atravessa a tela mostra a riqueza dos detalhes, né, de elementos impressionistas na tela. Agradou muito o Antônio Lemos, mas o detalhe, quer dizer, o ver, o que tem o sentimento do ethos da cidade, tocava. Belém já tinha nessa época muitos críticos, muita gente atenta a esses detalhes, e os jornais estavam espelhados. Também de Parreiras, são duas obras de raro significado para o registro visual de Belém. Não ficou muito bacana essa reprodução. Talvez enfim, vou ficar devendo essa imagem. Mas vai ter uma exposição no MAB e vocês vão lá ver. Essa é a Estrada de São Jerônimo. O que é mais importante na tela, dá para vocês verem aí, que essas luzes, né? Ele tentou pintar, aqui ele pintou as mangueiras como elas são, de um recuo impressionista, né? Então as mangueiras hoje é a José Malcher, com o trilho de bonde passando no meio, né? E as mangueiras com esse tom ocre, marrom, avermelhado, que é as mangueiras novas. E embaixo os casais passeando, e essas luzes lá no fundo do quadro, elas vão mostrando, elas vão tensionando esses elementos de modernidade. Não sei se vocês veem bem ao centro umas bolas como se de vidro aí. Esses pontos são a iluminação da cidade da época. Então, elemento de modernidade muito importante. E a outra é essa. Na verdade, eu poderia ter pego uma outra versão. Essa tela chama Luz Matutina. É o trilho que a gente viu ali na cidade, saindo de Belém. Então, ganhando, você vê dois riscados de trilho na estrada, que é a estrada de ferro de Bragança, saindo da cidade, rumando. É uma tela absolutamente preciosa sob o ponto de vista da pintura. Se a gente disser assim, o que é que ressalta muito? Claro, a luz, né? A cor da tela, o final de tarde, né? Essa ideia de que é entre o final da tarde e o início, esse é amanhã, não é? Ele jogou muito com isso logo muito cedo. Então, a luz e esse tom, não é? Um pouco que os pintores perseguiam muito, o pôr do sol, o nascer do sol, e um movimento como que um vento, uma ventania, a própria curva da estrada que o trem faz, das casas, não é? Do movimento do solo, dá essa impressão. Até eu tirei a moldura, não é? Para mostrar um pouco aqui. Então, a perspectiva do túnel de Mangueiras, que cobre a cabeça dos transeuntes, aquela visão do boulevard, e aí um diálogo muito grande com a pintura francesa, principalmente com Renoir, os trilhos de bonde, a iluminação. No lance de olhar, a paisagem do passado e presente estavam na íris do espectador. O trilho da locomotiva saía da cidade, aqui, ganhava o campo com a estrada de ferro da região Bragantina, nos arredores de Belém, tão lindamente retratado em Luz Matutina. Aqui está a incisão da pesquisa de Parreiras, com esboços ao ar livre, e o diálogo com o estilo dos pintores de Barbizon, que tanto entusiasmaram. Barbizon é uma cidade da França, onde se envolveu um grupo de artistas muito importantes, entre eles, o mais importante deles, chamado Courbet, Gustave Courbet. É a primeira representação popular na história da pintura francesa. Courbet foi o cara que revolucionou a pintura por ir buscar nos lugares mais
diminutos da França, como se dizia na época, o hálito do pobre. Quer dizer, o elemento assim, é como se, nós estamos falando aqui de sentir, de elementos. Dizem que ele, quando fez as primeiras exposições no interior da França, as pessoas se reconheciam nos quadros. As pessoas viam como seu pai, sua mãe, seus gestos na própria tela. De tão que foi chocante, né? O acervo do Courbet hoje está no Museu d'Orsay, em Paris. É elemento bastante conhecido. Essa tela é Captação de Água, do Teodoro Braga. É uma tela que eu gosto muito e eu queria chamar a atenção para esse tópico, né? O que é isso? O que é que ele está retratando? O que foi pedido para o Teodoro Braga retratar? Foi pedido para ele retratar a inauguração do serviço de captação de água. O que o pintor fez? Representou a água, representou a natureza. A inauguração, pouco parece, né? Ele inverteu o quadro. As pessoas que eram para estar na frente estão lá atrás, né? Passa a imagem. Esse era o detalhe que talvez devesse estar na frente. Quer dizer, essas pessoas, o prefeito, o governador, as pessoas mostrando os detalhes se perdem na obra. Vamos voltar ali. O que está na frente é a água, e essa quase que como uma cerca de árvores, né? Uma treliça de árvores escondendo a obra. Teodoro Braga imprime aí uma tensão entre a natureza e a cultura, a natureza e a civilização. Era um tema muito importante para ele, demarcar esse espaço, quer dizer, o homem e a natureza. Então ele evoca muito. E o rio, que no século XIX foi tão sempre pintado claro, azul, verde, ele pinta um igarapé, com a cor escura, cor de igarapé, mas não barrenta, mas escura propriamente, não é? Aqui a gente reconhece como que um igarapé amazônico, né? A gente reconhece essa imagem. O empastamento é alto, né? A forma das pinceladas que ele dá. Vamos passar essa imagem. Aqui você um pouco nota os elementos da pincelada ali na pissarra, no barro, como escorre, né? Isso é a paleta do pintor mostrando mesmo a forma, pegada mesmo do artista. Vamos lá. Um trabalhador lá por trás, que é ali com fogo, né? Então você vê esses elementos. E aí, como é um foco muito maior, né? Eu foquei a máquina para um detalhe, então você vê realmente a pincelada e essa paleta de tons verdes, uma paleta muito detalhada, muito elaborada de tons verdes. Isso é quase microscópico, assim. Se vocês tiverem interesse, tem um programa agora chamado do Google, que é o Google Art, né, que está fazendo os principais museus do mundo. Isso você pode acessar em casa, ver as grandes obras. Por exemplo, os embaixadores de Robin, Hans Robin, que está na National Gallery em Londres. Então você vai ver os detalhes, porque é uma super câmera que vai focando todos os detalhes de uma tela. Então é um projeto da Google que está aí disponível. É uma revolução na forma de ver, não é? Ver a imagem. Vamos lá. Aquele tema, então, da paisagem pode estar numa tela como essa. Essa é uma tela imensa de um pintor capixaba chamado Levino Fanzeris, que pertence à Pinacoteca. É uma tela difícil. Eu acho que essa é a melhor como que é a melhor cópia que eu consegui. É uma tela realmente assim escura, porque ele estava interessado em pegar aqui como que um riacho, um igarapé, um lago, e em volta essa mata mesmo que escurece, aquele escuro, o final do dia. Essa tela chama Murmúrios da Tarde. Então é um pouco assim quando o tempo fecha.
E era essa paisagem, esse paradoxo da paisagem que a elite queria da época. Queria na sua sala de estar como que esse recorte da natureza, essa tela imensa, uma tela grande, com uma grande moldura, que foi comprada para o acervo da Pinacoteca de Belém. Então é um pouco a captação do olhar mais cru, com uma imagem mais... Traduzindo para o nosso seminário aqui, é uma comunicação com a natureza, né? Com um diálogo visual realmente com aquilo que acontece, com aquela sensação. Aos poucos esse tema vai se tornar muito importante. A sensorialidade, o sensível. Há um filósofo francês que ele não é tão lido na história, um pouco mais lido na antropologia, nas artes, que é Gaston Bachelard, né? A Instituição do Instante. Ele tem esse livro, chama Instituição do Instante. O que é esse instante, esse insight, essa sacada? Assim? Então os artistas estavam em busca disso. Os músicos também estavam em busca disso. Traçar nas notas um instante, aquele sentimento que fosse aquele insight com a realidade presente. Então essa tela do Fanzeres é como se você estivesse assim na sua sala, depois de um grande dia de trabalho, virasse para cá e se sentisse realmente no fim de tarde, no diálogo com a natureza. Vamos lá. Ao mesmo tempo que a paisagem é um tópico, né? A paisagem é um tópico, o homem que faz parte dela também é um tópico. Essa tela chama Tatuagem. Pertence é outra obra-prima do Museu de Arte aqui, e foi pintada por um pintor amazonense chamado Manuel Santiago. E ela não é, na verdade, uma tatuagem, porque a tatuagem é como uma escarificação moderna. Vocês sabem que a tatuagem vem dos grupos Maori, né, da Polinésia, dessa região, que tatuavam e tatuam o corpo, como os africanos escarificavam o corpo com as marcas tribais. Os índios brasileiros, né, então os adornos contemporâneos, você vê, por exemplo, um grupo, essas como que tribos modernas, né? Então os alargadores de orelha e os narizes e piercings, né? Então tudo isso é uma leitura muito moderna, muito contemporânea, mas de algo extremamente tradicional, que é essa incisão corporal, o adorno corporal. Essa imagem jamais é uma imagem real, porque nós sabemos que essa pintura, um índio pintando uma índia, é um tabu. Não existe nas tribos indígenas brasileiras essa cena aí. Sempre são as índias que pintam os índios. Então essa é uma visão, primeiro também uma índia europeia, né? Você vê que não tem um corpo de uma índia, né? Uma visão muito mais europeizada. E também atrás aquela visão idílica, paradisíaca de uma índia deitada numa rede. Então é uma construção realmente visual, porém também identitária. Ele estava jogando com elementos. Imagina, essa tela é de 1929. Ela está no momento pau-brasil do modernismo brasileiro. E é uma tela imensa, né? Os elementos. E aqui todos os registros da pintura mais profundamente idealizada. Profundamente idealizada. Essa tela é muito bonita. Se apagasse tudo, dava para ver. Mas ela é uma tela escura. Chama a... Vamos lá, só depois tu acende de novo. Já dá mais para ver. Essa tela chama A Tuba dos Munduruku. É uma tela de 1933 de Gariaço. E ela foi pintada no momento, bem, sob o ponto de vista artístico, né, ela é um diálogo muito forte com o modernismo, o empastamento alto, não é? É um figurativismo já, vamos dizer assim, não é aquela coisa realística, mas ela tem um diálogo muito forte com a história. Em 1935, a cabanagem completava 100 anos, o centenário da cabanagem. E o Gariaço fez parte dessa geração, como George Hurley, principalmente no caso da história, que pintou a cabanagem, né?
E o índio, ele começa, é aí que o índio é incorporado à representação visual da cabanagem. Então, as capas dos livros do Hulley aparecem, né, o índio com flecha, porque no século XIX o índio não fazia parte da leitura, da interpretação da cabanagem. E essas flautas, que chamam flautas paraçui, umas flautas que os índios Munduruku mitologicamente tocam, né? Fazem parte da mitologia do sagrado dos índios Munduruku, foram muito utilizadas. Não sei se vocês sabem, mas a Magda escreveu já bastante sobre isso. Os índios Munduruku estiveram ao lado da legalidade e não ao lado dos cabanos no movimento cabano, né? Eles são índios que foram vistos pelos outros grupos indígenas como inimigos, é uma tensão. E aí essa representação visual é um elemento assim fundamental, e 33, portanto, demarca uma preeminência do visual sobre o escrito. Quer dizer, os artistas anteciparam uma visão que a historiografia ia escrever 2 ou 3 anos antes. Ok? Vamos lá. O tema, então, do humano e da paisagem, da apreensão do visual, é muito vivamente por pintores de diversas tradições. Essa tela, aquela é de 33, essa é de 39. É a Praia do Ariramba. Praia do Ariramba, no Mosqueiro, né? Pintada por um artista belga chamado Georges Van Bach, né? Eu acho que é uma das telas mais incríveis que o MAB possui, né? É uma aquarela de um grande aquarelista, né? Da tradição do Steinlen, né? De grandes pintores belgas. E ele veio para o Brasil em 1934. Em 1939 ele veio a Belém. Ele veio depois várias vezes, era um andarilho. Esse cara é uma figura genial assim, da pintura. Eu viajei à Bélgica, fui atrás fui a Antuérpia, é o lugar que ele nasceu, tem um acervo. A mãe dele foi uma grande pintora na Bélgica. Na Real Academia de Bruxelas há um acervo com informações sobre ele, enfim. E o Brasil detém a maior parte das obras. Hoje o maior detentor das obras do Van Bach é o Banco Itaú. Então você comprou quase o espólio inteiro da família e foi comprando depois. Mas o MAB aqui tem uma coleção absolutamente especial dele. Essa Praia do Ariramba é uma tela incrível por muitos elementos. Mas embaixo de um coqueiro você vê uma mulher ali em pé. Não sei se vem aqui, pegando assim a brisa da Bahia. É um tema que vai ser muito importante na arte. É o tema da solitude, não o tema da solidão feminina. A solidão está muito associada à dor, ao sofrimento. Esse aí é o tema da solidão sem esse sentido de sofrimento. É o desejo de estar só. Então hoje é um tema muito importante para a psicologia. Esse é um debate muito importante na psicologia, na filosofia. E o Van Bach, que vem de uma Bélgica que está muito próxima aí ao nazismo, a discussão sobre o fascismo na Europa, a liberdade, ele pinta esses elementos. Eu queria chamar a atenção para isso. Vamos. Também é do Van Bach essa tela que chama o Palácio dos Governadores, né? Que é o Palácio Lauro Sodré. E aqui, lembrem aí, 39, Segunda Guerra Mundial. Um tópico muito importante nessa tela é o poder. É o debate sobre o poder. Então o Van Bach vem claro, a Bélgica, ele está pensando aí o passado dele nasceu aí no contexto do imperialismo belga no final do século XIX. Ele nasceu em 1901, bem no início do século, e ele vem já está fruindo na Europa aí o fascismo, o nazismo, e ele pinta esse expedicionário aqui, né, essa figura aqui, olhando
de frente, esse soldado olhando de frente para o palácio. É quase o poder se encarando, né? A estátua encarando o lugar central do poder. Esse também foi tema de vários artistas. Se a gente alude assim a tela ao longo, vê, né, a beleza desses detalhes das sombras, mas esse elemento aqui é central, né, o primeiro plano da tela. Vamos lá. Esse é o Teatro da Paz, que é a primeira imagem que salta, assim, se eu perguntar aqui para vocês, o que é que chama a atenção nessa tela? Qual é o ponto aqui? Colorido. O colorido do teatro, né? O teatro não é pintado assim. Nunca foi pintado assim, pelo menos com tantas cores. O teatro já foi pintado com mais de uma cor, mas não tantas assim. Então esse multicolorido do teatro é também um diálogo com esse céu escuro. A Bélgica é considerada, existe na paleta cromática dos artistas uma coisa que chama cinza Bruxelas, o cinza de Bruxelas. Então, porque a Bélgica chove bastante, vocês sabem que lá é os Países Baixos, a Holanda é os Países Baixos do Norte e a Bélgica é os Países Baixos do Sul. Então, dizem eles que chove demais. Eu sempre fui lá no verão. Então chove, mas da onde eu vou de Belém, então pode chover à vontade, que não me faz diferença nenhuma. Então eles dizem assim, você vem do Brasil, aquele país com muito sol. Eu disse, é muito sol, mas chove todo dia. E esse céu, né? Céu carregado, foi uma das coisas que mais chamou a atenção do Van Baer em Belém. A paleta, o céu, as representações do céu, da água, e ele faz esse contraste que é absolutamente incrível com o teatro. Então aí tem a criação, né? Esse jogo do artista. Vamos lá. O tópico, então, a gente falou aqui, o céu do Van Baer, o cinza. Esse é um pintor de Cametá chamado Andrelino Cotta, um dos pintores mais, quer dizer, pouquíssimo estudado. Agora parece que vamos ter uma pessoa estudando, que parece que vai se candidatar. E tem outras pessoas também interessadas, porque o Andrelino Cotta foi um cara importante na música, não é? Ele foi músico, ele também foi gravurista, fez um cordel. Olha ali o Geraldo, que é o homem do cordel, está aqui. Então, e foi pintor. O Andrelino Cotta é um cara meio multimídia da época. E ele inclusive tocou quando em 1917 aquela bailarina russa Pavlova dançou, fez um solo no próprio teatro, no foyer do teatro. Isso parece que é bastante documentado. Vicente Salles documentou. Esse é o Litoral do Mosqueiro, né? Pintado chama Litoral do Mosqueiro. Está aqui. Cotta, 1944. O que é que... Bem, muitas coisas chamam a atenção nessa tela, mas o mais assim que toca muito na tela, na forma de pintar, é essa sujeira do quadro. Esse tom, como que uma parede, né? Uma mistura. O Andrelino Cotta fez muito isso. Ele jogou muito com essa sensação. Em outras telas vai ficar isso mais claro, mas gravem isso, esse borrado desse céu, essa mancha. Olha, por exemplo, ele botou as ondas aqui, lá do Mosqueiro, brancas, mas ele meteu aí esse amarelo, esse ocre na Bahia, né? na água, essa água barrenta. Ele jogou com essa tonalidade. Esse é um ponto importante na pintura dele, que guardem aí essa Litoral do Mosqueiro, é uma paisagem. Também dele, da mesma data, chama Floresta. Essa tela, ela não é representativa da nossa visão idílica de uma floresta. Está longe de ser. Longe de ser assim, aquela imagem. Fulano, uma criança, pinte uma
desenhe uma árvore. A gente vai fazer uma árvore bonitinha, botar umas maçãzinhas e uma casa do lado. Nunca vai pintar isso. Ele fez um igapó, né? Uma coisa que nem se estudava na época que o Andrelino Cotta pintava. O igapó passa a ser o grande estudioso, o primeiro grande estudioso do igapó, que é, depois disso, vai ser Idorf Moreira, um geógrafo, né, paraense, que começa a escrever, porque os estudos anteriores foram feitos por liminólogos, pelo Harold Scioli, liminólogos suecos, que andaram por aqui, gente que estudava. Era um tema pouquíssimo estudado. E ele, quando pediram para ele fazer uma representação visual da floresta amazônica, ele trouxe o que ele tinha mais na infância. Aí está o Tocantins, a região do Salgado, por onde ele andou, Marapani, Cametá, e mexeu com isso, com o igapó. Então, olha aqui, essa tela é absolutamente incrível, assim, muito bonita, uma tela muito bonita visualmente, assim, de você chegar perto da tela, porque ele tem um empastamento alto, quer dizer, a paleta, quer dizer, os pincéis são pastosos, tem uma altura da tela, tem um relevo, a tela tem relevo, de modo a representar tudo isso. O Andrelino Cotta, ele divide espaço nos museus aqui paraenses com um pintor chamado Arthur Frazão. É um pintor que pintou demais. Então, muita gente aqui tem telas dele nas suas casas. Eu gosto muito de ir a leilões de antiguidade, leilões de arte. De vez em quando tem uma tela do Cotta, alguma coisa, e do Frazão muitas. Tem até gente que gosta tanto que vai para leilões só para comprar Arthur Frazão. Já conheci uma pessoa num desses leilões que vai para comprar as telas do Arthur Frazão, porque as famílias estão morrendo e os filhos não sabem nem do que se trata e vendem as telas. Então, Arthur Frazão é um cara de uma família rica aqui em Belém,